Irmãos, nós temos já há algumas semanas estudado sobre o maravilhoso plano de Deus para você. O maravilhoso plano de Deus para você. O plano de Deus para a sua vida, o plano de Deus para a sua família, aquilo que o Senhor quer fazer e através de você. É maravilhoso porque o plano de Deus não é um plano que Deus faz coisas apenas em nós, mas Deus, pela sua maravilhosa graça, pelo seu amor e pela sua vontade, Deus nos alcança, nos prepara, nos abençoa, nos sara, trata de nós, endireita nossos caminhos e depois disso Deus nos usa para a glória dele e para a bênção de outras pessoas. Por isso Deus é um Deus que é o Deus que compartilha, é o Deus que na figura do pão da ceia ele rasga e se permite tornar-se abençoador de muitos. É assim que a igreja ela é abençoada, ela é instruída pelo Senhor, não para si mesma, mas para sermos edificados, mas para abençoarmos, edificarmos outros. Lembrando que edificar significa construir princípios eternos, princípios duradouros, princípios que não são princípios sociais, princípios políticos, princípios de moda, são princípios eternos. Desde o primeiro homem até o último homem que nascer sobre a terra, a lei do Senhor será a mesma para cada um deles e para cada um de nós. Por isso, o maravilhoso inclui a nossa vida e a vida de outras pessoas. Hoje nós vamos conversar sobre o maravilhoso plano de Deus para você, crescendo por meio da tentação. Crescendo por meio da tentação. Primeiro que tentação é uma palavra que as pessoas têm fugido um pouco, porque já há algum tempo os conceitos de pecado eles têm caído em desuso, inclusive pelas igrejas. Os pregadores pouco ou nada falam a respeito do pecado, ou seja, daquilo que desagrada o Senhor e vai contra a santidade do Senhor. Lembrando que aquilo que nós fazemos é apenas a materialização, é apenas o exterior do que aquilo que já aconteceu em nosso coração. Ou seja, aquilo que as pessoas veem a gente fazendo, o fruto de uma decisão. Quando alguém rouba, quando alguém adultera, quando alguém mente, quando alguém frauda, quando alguém age violentamente, tudo isso que nós podemos ver é apenas o fruto de uma decisão que ocorreu antes. Eu e você não somos pecadores porque pecamos, mas nós pecamos porque nós somos pecadores na nossa origem, nós somos pecadores na nossa essência, e é por isso que em Cristo nós somos novas criaturas, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E é exatamente nesse momento que algo que nós nunca identificamos na nossa vida passa a ser poderoso, passa a ser visível, passa a nos incomodar, passa a nos machucar, que é o que nós chamamos e conhecemos de tentação. Por que a tentação ela é tão dramática, ela é tão dolorosa, ela gera uma série de sentimentos e de angústias para o cristão? Porque antes de você se render ao senhorio de Jesus, você já era escravo do pecado. Então não havia nenhum esforço para você ou fugir do pecado ou pecar. O pecado para nós era a regra, o pecado para nós era o prazer, o pecado para nós era aquilo que nós tínhamos de melhor. Quando nós rendemos a nossa vida ao senhorio de Jesus, nós temos que abrir mão da nossa vontade, nós temos que abrir mão do nosso eu, nós temos que abrir mão do nosso ego e nos rendermos, nos submetermos completamente, totalmente ao senhorio de Jesus. E a primeira coisa que nós vamos aprender com o Senhor Jesus é: quem manda agora na sua vida sou eu, não é mais você.
eu mando em você, o senhorio da nossa vida, ele é transformado. Deus, ele volta ao reinado da minha vida. Cristo e a sua palavra e vontade voltam a dominar a minha vida e a sua vida. Por isso Cristo é o Senhor. É interessante porque já durante o ministério de Jesus, quando no início ele tem um encontro com João Batista e as pessoas João Batista, se João Batista era o Messias que tanto era esperado e tanto era prometido, e os profetas haviam tanto escrito a respeito do Messias que viria, e João Batista em todas as vezes disse: não, eu não sou. E ele vê Jesus passando, ele aponta para o Senhor e diz: ele ali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou nada, eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Numa linguagem mais nossa, mais atual, João Batista está dizendo: eu não sou digno nem de tirar os sapatos dele. Eu não sou digno de ser o menor dos escravos, quanto mais a ser o Senhor. Essa posição de João Batista é exatamente a posição que nós devemos prosseguir e perseguir durante toda a nossa jornada. Por quê? Porque importa que ele cresça e que eu diminua. Então, entendendo essa mudança na nossa história, nos paradigmas, nos padrões da nossa vida, na espiritualidade que nós temos hoje, no nosso conhecimento bíblico e aquilo que o Senhor se revelou a nós através da sua palavra, é por isso que a partir do momento, e só a partir do momento que Cristo é o Senhor da minha vida, que a tentação ela se torna um problema para mim. Por quê? Porque antes de Cristo na minha vida, o pecado era a minha alegria, era a minha busca e era o meu prazer. Hoje, a tentação é a pedra de tropeço que faz com que eu caia e ao cair eu me machuque, eu me fira. E cada ferida, cada dor, cada arranhado no meu corpo, cada lágrima é uma lembrança ardida e dolorosa de eu ter errado o objetivo que o Senhor tinha traçado para mim. Por isso, alguns, de uma forma muito simples, não errada, mas simples, diziam o seguinte, que tentação é a força que o pecado faz na minha vida para eu errar o alvo. E pecado, portanto, é errar o alvo. O meu objetivo, o meu alvo, o propósito de Deus para a minha vida é que eu tenha uma vida santa, justa e bonita aos olhos do Senhor. O pecado faz com que eu me afaste disso. E antes do pecado vem, portanto, a tentação. Então, tentação, basicamente, é essa pedra de tropeço que é colocado sobre ou à frente da minha vida para que as minhas escolhas sejam escolhas erradas, escolhas tolas que gerem danosos, desastrosos, sofríveis contra mim e contra quem está à minha volta. Lembrando que o pecado, uma vez consumado, como a própria palavra diz, o pecado, uma vez consumado, ele gera a morte. E a morte, dentro da linguagem bíblica, é exatamente esse afastamento do Senhor, é esse distanciamento do Senhor, é disso que nós temos que fugir. Então, a tentação, embora ela seja a principal arma de Satanás para a nossa destruição, é interessante porque Deus, dentro da sua soberania, da sua sabedoria e do seu total poder e governo sobre a nossa vida, Deus transforma as tentações que Satanás usa para me destruir, Deus transforma essas tentações em momentos em que o Senhor nos fortifica. Por uma razão muito simples. Quando eu me sinto tentado, quando eu me sinto puxado para longe do Senhor, a minha reação imediata como dependente de Cristo é correr para o lado do Senhor, buscar a ajuda do Senhor, buscar acolhimento do Senhor, buscar a fortaleza do Senhor. Nós lemos o Salmo 63, verso 1, e ele fala exatamente isso. Deus é o Deus que me fortalece, Deus é o Deus que me acolhe, Deus é o Deus que me
me sara e me cura, por isso eu busco ansiosamente, ou seja, com toda a força e com todo o desejo da minha alma. Cada vez que nós derrotamos com a força do Senhor as nossas tentações, nós nos tornamos mais semelhantes ao Senhor. Por isso, dentro do maravilhoso plano de Deus para você, nós podemos crescer através, por meio e durante as nossas tentações. Agora, é interessante a gente fazer uma diferenciação aqui, que muita gente erra. Eu tenho ouvido muitos irmãos errando nesse sentido, colocando sinônimos como sendo a mesma coisa, tanto a provação quanto a tentação. Biblicamente são duas coisas completamente diferentes. Nós vamos ler primeiramente Tiago capítulo 1, verso 13. Tiago capítulo 1, verso 13. Tiago 1, verso 13. Tiago nos diz assim: pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Deus a ninguém tenta. Deus não pode ser tentado e Deus a ninguém tenta. Então, a diferença básica, de uma forma muito simples, entre tentação e provação é a seguinte: Deus, ele prova, mas não tenta. O que isso quer dizer? A tentação é a arma que Satanás usa contra nós, contra a nossa espiritualidade, para nos afastar de Deus e da vontade do Senhor. A tentação, ela me afasta de Deus. A provação que o Senhor lança sobre a minha vida, que Deus traz sobre a minha vida, que Deus permite sobre a minha vida, a provação, ela me aproxima do Senhor. Por quê? Porque no momento da provação, nós, como Deus está visando, tem por objetivo o meu crescimento espiritual, Deus, ele juntamente com a provação, ele providencia o livramento. Os profetas já falavam a mesma expressão de formas diferentes, tanto Jeremias, Isaías, que as feridas que Deus ele mesmo faz, ele mesmo trata. As feridas feitas por Deus são as feridas que Deus ele trata. Por quê? Porque visam o nosso amadurecimento, o nosso crescimento e a nossa constante dependência e maior dependência de Deus. Então, a provação que Deus traz sobre a minha vida, ela tem por objetivo o meu crescimento espiritual, a minha dependência de Deus e portanto eu me aproximarei mais e mais do Senhor, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Deus, tem misericórdia de mim porque eu estou fraco. Deus, tem misericórdia de mim porque eu estou me sentindo só. Deus, tem misericórdia de mim porque eu estou me sentindo abatido, cansado, exausto, exaurido. Essa é a oração que todos os homens e mulheres da Bíblia fizeram no momento das suas provações. Se você pega a história de todos, sem exceção, desde de Adão até eu e você vai ler isso na Bíblia. Homens e mulheres que se aproximaram de Deus nos momentos de provação e disseram: Deus, está pesado, me ajude, me aconselhe, me dirija, me abrace, me alimente, seja o meu socorro, seja o meu ajudador, o meu castelo forte, seja a muralha, seja o escudo. Ou seja, são ideias e expressões que demonstram proteção não em mim, mas proteção que o Senhor traz e usa para me abençoar e para cuidar de mim e cuidar de você. É interessante porque a provação, ela nos esvazia de nós mesmos, do nosso orgulho, da nossa vaidade e nos mais próximos do Senhor, a sermos dependentes, absolutamente dependentes do Senhor em toda e qualquer situação. Por isso, Tiago diz: porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Deus a ninguém tenta. É dessa forma que a palavra nos mostra e nos orienta, dizendo que sim, as provações, elas têm por objetivo o nosso amadurecimento e o nosso crescimento. Aí,
quando nós falamos de tentação e quando nós falamos da provação, lembrando que a provação ela nos aproxima de Deus e a tentação nos afasta de Deus. Como a tentação ela funciona? É claro que eu e você somos constantemente, a todo momento, né, nesse momento, em qualquer outro momento da nossa vida, nós somos tentados pela nossa cobiça, tentados pela nossa vaidade, tentados pelos nossos olhos, tentados pelos nossos sentidos, tentados pelas outras pessoas, tentados pela cobiça do nosso olhar, porque nós queremos aquilo que nós vemos. Então, a tentação ela funciona de que forma? Então, veja lá, para você ver como o padrão da tentação ele vai se repetindo, e é um padrão infelizmente vitorioso. Por quê? Funcionou com Adão e funciona comigo e funciona com você. Abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis capítulo de número 3. Gênesis capítulo 3, e nós temos a narrativa bíblica, a história bíblica da queda do homem, ou seja, do nosso pecado. Gênesis capítulo 3, a partir do verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse para a mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto do meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, Adão, e este também comeu. Verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. Verso 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. E a mulher entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá na cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E até o versículo 24 nós temos esse triste, esse horroroso relato da minha queda e da sua queda também. Aqui nós vemos o processo da queda, que eu quero compartilhar com você, e você tem toda a liberdade para compartilhar conosco também nos seus comentários. Como a tentação funciona? A primeira fase que nós vemos, é Satanás identificando um desejo em nós. Satanás, ele identifica um desejo em nós, não porque ele conhece o nosso coração, não porque ele entra na nossa mente. Eu lembro que alguns anos atrás eu ouvi um pregador pregando assim: se você só pecou com a sua mente, você deve confessar o seu pecado somente com a sua mente, porque Satanás não sabe o que você pensa.
Se você tem um desejo impuro no seu coração, não fale, porque se você falar, Satanás vai ouvir. Então, se você não falou, ou se você só pensou, ou só sentiu no seu coração, esse tipo de pensamento, você tem que ficar tranquilo. Se Satanás não ouviu, você não pecou. E aquilo durante muito tempo, até que a própria palavra vai se revelando a nós como palavra do Senhor, e nós vamos percebendo que não. Satanás realmente ele identificou um desejo no coração de Eva e consequentemente de Adão, porque ela se demonstrou assim. Esse anseio pecaminoso como um desejo ao fruto, nós sabemos, claro, ainda que a tradição e a tradição cristã demonstre esse fruto proibido como uma maçã, mas a gente sabe que originalmente não era uma maçã. A ideia por trás do texto ela é muito mais poderosa, muito mais profunda do que uma fruta em si. Alguns anos atrás, alguns teólogos escreveram alguns livros grossos com centenas de páginas falando a respeito dos lendas e mitos do que seria esse fruto proibido. Não interessa, porque cada um de nós tem os seus desejos, cada um de nós tem as suas motivações, cada um de nós tem os seus anseios pecaminosos, que o Senhor conhece. Anseios de vingança, anseios de controlar os outros, anseio por ser importante, anseio por ser rico pisando nas pessoas, anseio para ser alguém amado, anseio por ser valorizado, anseio pelos prazeres. Então a tentação ela começa quando Satanás ele sugere que você ceda a um desejo malévolo, a um desejo negativo, a um desejo ruim. Na sua vida, colocando diante de você a seguinte estratégia. A estratégia que, sim, se você deseja, é legítimo. Se você quer, é legítimo. Se você se sente bem, é legítimo. É como se você ouvisse um sussurro dizendo assim: você merece isso. Você merece ser feliz. Mas se eu quiser realmente realizar o meu sonho de ser feliz, eu vou ter que trair minha esposa, eu vou ter que trair meu marido, eu vou ter que abandonar a casa de Deus, eu vou ter que quebrar a lei do Senhor, eu vou ter que trair pessoas, eu vou ter que ser desonesto. E aí essa voz continua dizendo: pouco importa, você merece. Você merece ser feliz. Você merece ser feliz com outra pessoa. Mas se eu for embora com outra pessoa, eu estarei adulterando, eu estarei traindo a confiança de pessoas. Não importa. O que importa é você. O que importa é seu sentimento. O que importa é você ser feliz. Vai ser bom para você. E a ideia, essa ideia emocionante que vai nos reconfortando e nos confortando, dizendo exatamente isso, que se você você se sentirá melhor. Tiago, ainda na sua carta, Tiago capítulo 1, verso 14, ele mostra a realidade do nosso coração. E ele diz exatamente isto: cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo. O que me tenta não é Deus. O que me tenta sou eu mesmo. Eu me tento, são os meus maus desígnios, os meus maus desejos. É aquilo que malignamente eu decidi fazer. Eu lembro de um missionário, e ele falava o seguinte: as pessoas elas colocam sobre Satanás a culpa das suas decisões ruins. Satanás ele não compra uma droga para ninguém. Satanás não põe você dentro do seu carro e te leva até a casa de alguém para você trair seu marido ou sua esposa. O seu marido, Satanás não compra nenhum tipo de bebida para você se alcoolizar. Satanás não te leva para lugares que você não deveria frequentar. É você que faz isso. Por quê?
porque você dá vazão ao sentimento que você quer. Ele apenas te dá o empurrão para você fazer o que você já tinha decidido fazer. Ele identifica a sua fraqueza, ele identifica aquilo que você fica rodeando, ele identifica aquilo que atrai o seu olhar, ele identifica aquilo que te empobrece e te enfraquece. Mateus capítulo 15, verso 19, nós temos um texto profundo que fala a respeito da realidade do meu coração e certamente do seu também. 15, 19. Pois do coração saem os maus desígnios ou os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. É do nosso coração. E lembre-se que na linguagem bíblica, coração não é o órgão, coração é o centro da nossa vontade. É aquilo que você é de verdade, são os seus pensamentos, são as suas decisões, é o que baseia e traz norte, traz direção àquilo que você é, àquilo que você faz ou àquilo que você abandona de fazer. Portanto, de onde vêm esses males? Todos esses males vêm de onde? Vêm de dentro de nós, vêm do nosso coração, da nossa vontade. Por isso, do coração saem os pensamentos maus, os homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Nós estamos mergulhados e inseridos numa sociedade que atribui a outro, Eva já haviam feito há tanto tempo atrás, atribuem a responsabilidade dos maus desígnios, dos maus desejos, dos maus pensamentos, das más decisões, dos maus comportamentos. A culpa é sempre do outro. Em última análise, é de Deus, porque foi o que Adão fez. Deus, a culpa é sua. Eu estava muito bem aqui no paraíso, estava feliz, estava contente, estava em paz. O Senhor me deu essa mulher e ela fez com que eu errasse. Aí o que acontece? Quando Deus conversa com Eva, Eva fala, não fui eu, não foi meu coração, mas foi a serpente. A serpente me fez errar. Adão havia dito que Deus o havia errar. Eva disse, foi a serpente que me fez errar. Ou seja, nunca é de nós mesmos. Enfática e clara, dizendo que cada um é tentado pelo seu mau desígnio, e os nossos maus desígnios, eles nascem do nosso próprio coração. Não é de fora, é de dentro. Não é de fora, é de dentro. Por isso, eu lembro o meu pai, ele falando a respeito do que a pessoa verdadeiramente é na sociedade, seja onde for, quando ele analisou para mim há um ditado antigo que diz que a ocasião faz o ladrão. E ele falou, não é correto. A ocasião não faz um ladrão. A ocasião, ela revela o ladrão. Porque quem não é ladrão, você pode deixar lá uma carteira recheada de dinheiro. Se a pessoa não é se a pessoa não é um ladrão, essa pessoa não vai levar o dinheiro embora. Você pode deixar o bem que você quiser. Ela tem ocasião, ela tem oportunidade. Mas se ela não é, ela não faz. O grande problema é que nós somos pecadores. Por isso a gente peca. Então a palavra ela revela e ela tira de nós todo esse orgulho e soberba e apaga da nossa boca a desculpa sempre mentirosa que a culpa do meu erro é do outro, é de uma mulher. Eu adulterei porque aquele homem é tão bonito, aquela mulher é tão bonita. Eu roubei porque a carteira estava ali em cima. Eu traí porque... Não, é porque eu decidi fazer. Depois que Satanás ele identificou esse desejo, tudo se torna mais simples para o pecado. Uma segunda fase da tentação, a segunda fase da tentação aí é a dúvida. Quando Satanás ele conversa com Eva, Satanás ele pergunta para Eva, o que Deus disse? Deus disse isso, Deus disse aquilo. A dúvida foi, mas será que é isso mesmo? Mas será que é isso que Deus realmente ensinou? Repare, e isso é muito sagaz em Satanás. Muito sagaz, muito astuto da serpente. Em nenhum momento desse texto de Gênesis 3,
Satanás, ele tira a autoridade de Deus. Em nenhum momento ele diz que Deus não existe, que Deus não tem o poder, que Deus não é, que não pode fazer. Mas ele coloca em xeque, ele põe uma dúvida. Será que é mesmo errado? Será mesmo que você vai ser punido por isso? Será que Deus vai ter coragem de te mandar para o inferno? Quantas vezes você pensou nisso ou já ouviu isso de pessoas próximas a você? No final das contas, Deus não vai ter coragem de mandar um filho dele para o inferno. No final das contas, tudo vai se ajeitar. No final das contas, tudo vai se resolver. A segunda fase da tentação, portanto, é a dúvida. Veja lá comigo Hebreus capítulo 3, verso 12. Hebreus 3. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Quantas vezes a gente sente o nosso coração e como cristãos a gente tem receio, medo, vergonha de falar, de expor, de externar os nossos sentimentos e pensamentos, mas a gente talvez já tenha pensado assim, talvez você já tenha pensado assim: por que é que Deus não quer que eu seja feliz? Por que é que Deus não dá o que eu quero? Por que é que Deus não fez o que eu queria? Por que que Deus não fez na hora que eu queria? A dúvida, ela vai nascendo no nosso coração. Uma dúvida bem colocada, ela traz muito mais malefício do que uma verdade. Se você analisar os problemas dos relacionamentos, você vai ver que a grandíssima maioria deles não nasce da verdade revelada, daquilo que se viu, daquilo que se presenciou, daquilo que tem testemunhas, daquilo que você viveu. A grande maioria dos problemas de relacionamento nascem da dúvida. Será? Será que não mesmo? O que leva uma mulher a analisar o celular do seu marido? Ou o que leva um marido, a hora que a mulher vai tomar banho, vai lavar roupa, pegar o celular e começar a mexer, a fuçar no celular da sua esposa? O que leva um casal a ficar vendo o que um tem dentro da gaveta, olhar bolsos, analisar, ver dentro de carteira? É dúvida. Mas o amor, ele lança fora toda a dúvida. Porque onde há o amor e recíproco, não há dúvida. Porque o amor, ele é verdadeiro. O amor, como Paulo escreve de uma forma tão poética e brilhante, profunda e inacessível às vezes para o nosso amor, tão elementar, tão pequeno. Primeira carta de Coríntios, capítulo 13, quando Paulo fala do amor, ele fala isso. O amor, a gente hoje, por mais que a gente ame, a gente vê como que por um espelho, mas um dia veremos completamente o Senhor e seremos vistos por Ele e entenderemos o que o amor é. Por isso que o amor, Jesus já havia dito, que o amor lança fora todo medo. O amor lança fora a dúvida. A dúvida mata o relacionamento. A dúvida mata uma amizade. A dúvida, ela mata a nossa espiritualidade. A dúvida mata uma sociedade. Quantas empresas milionárias ao redor do mundo ruíram e viraram em nada? Não porque algo concreto foi descoberto, mas a dúvida. A dúvida são essas pequenas raposinhas que entram na vinha da nossa vida e vão nos devorando devagar e constantemente. Por isso, o que Satanás faz não é negar que Deus existe, não, viu? Deus falou com você, mas Deus não tem poder. Não dê bola para ele. Deus não existe. Satanás sabe que Deus existe. Ele não nega a divindade de Deus, não nega o poder de Deus, não nega a autoridade de Deus, mas ele põe em dúvida se Deus realmente puniria você. Quantas pessoas agem e vivem, e infelizmente dentro das nossas igrejas, agem e vivem como se fossem ateus.
Como assim? Até alguns escritores contemporâneos, eles usam uma expressão que eu particularmente acho muito curiosa, que é a expressão do ateu cristão. O que é o ateu cristão? O ateu cristão, de uma forma resumida e simples, eu sou cristão, no nosso caso, eu sou presbiteriano, eu sou reformado, porém eu vivo na minha prática diária, nos meus relacionamentos, nos meus negócios, nas minhas atitudes, eu vivo como se Deus não existisse. Eu, de boca para fora, digo, eu sou cristão, mas vivo como um ateu, como se eu não tivesse nenhum relacionamento e conhecimento a respeito de Deus. Vivo como se Deus não existisse, na esperança tola, vã, vazia e mortal, que um dia, quando eu morrer, Deus simplesmente olhará com pena e compaixão para minha alma e me deixará entrar no gozo eterno do paraíso. Isso não vai acontecer. Ser fiel até a morte. Essa é a regra. Essa é a regra. O grande problema é que a gente luta para ser mais ou menos um ladrão da cruz. A gente vive a nossa vida como um zigue-zague, uma hora em cima, outra embaixo, vive nosso bel prazer, faz o que dá na cabeça, e no momento a gente tem essa expectativa, essa quase certeza que no último fôlego de vida nós vamos dizer, Deus, tem misericórdia de mim, e Deus fala, então tá bom, vou deixar você entrar no paraíso, tô com dó de você, coitado de você, sofreu muito, eu vou quebrar esse galho para você, vamos comigo pro céu. A regra não é essa. A regra bíblica é a regra que Deus já havia ordenado a Abraão lá em Gênesis. Anda na minha presença e ser perfeito. Anda, a construção gramatical hebraica de Gênesis é muito clara quando narra, quando diz, quando reflete o andar, é num sentido de constância. Não é hoje aqui, amanhã não. Um pouco na presença de Deus, um pouco afastado de Deus, alargado de Deus. Não. É uma presença constante, duradoura, perpétua, cada dia mais alicerçada, forte e constante. Então, uma segunda fase da tentação é a dúvida. Então, Tiago nos diz que este é o estágio da sedução. É o estágio da sedução. Tiago 1,14, sendo nós, por este mau desejo, arrastado e seduzido. Se você comparar, é a maneira como o salmista ele traz a queda do homem lá em Gênesis capítulo de número, no Salmo, melhor dizendo, no Salmo de número 1. O Salmo 1 ele faz uma comparação do justo e do ímpio, dizendo que o homem que anda no conselho do Senhor é um homem que é justo. E ele diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Se você prestar atenção nesse texto, você vai ver que também tem estágios, tem fases. O homem que é bem-aventurado, o homem que é justo, o homem que anda na presença do Senhor, a pessoa que ama a Deus, ela primeiramente não anda no conselho, ela não se detém, ela não se assenta. Você vê que é uma escada para baixo. A pessoa está descendo, ela está passando, ela ouve, ela percebe algo, aquilo a motiva, aquilo a interessa, aquilo enche o seu coração de curiosidade, de dúvidas, de interesse. Ela aí, o que ela faz? Ela se detém, ela para e ela mergulha, ela se aprofunda, ela interage e por fim vem e aí você se assenta na roda dos escarnecedores. Você primeiro passou, você se interessou, foi seduzido e aquela sedução ela se transformou em desejo, e esse desejo, conforme Pedro fala, que o pecado uma vez consumado gera morte. Você se torna um ímpio, aquele que não tem prazer na lei do Senhor. E aí nós temos, derivando disso, a terceira fase da tentação, a terceira fase do engano. João 8,44. João 8,44. Jesus falando a respeito de Satanás, que Satanás é incapaz de falar a verdade, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então vamos lá, João 8,44. Ele, Satanás, Jesus falando a respeito de Satanás, ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua.
Em outras versões diz, fala da sua própria natureza, pois é mentiroso e pai da mentira. Então a terceira fase da tentação e da queda em nós é a fase do engano. Tudo que ele lhe disser será falso, ou nada além de meias verdades. O grande problema é que às vezes a gente se esconde não atrás de uma mentira completa, mas de uma meia verdade. Você não é que você está mentindo. Não é que a gente está mentindo. Você fala, não estou mentindo, eu tô escondendo. Não é que você está mentindo, você está contando até ali. Né? Você está contando de uma forma muito simples. É aquilo que certamente você já passou, já vivenciou, especialmente na época de adolescência, mocidade, quando você ia sair com amigos ou amigas e sua mãe e seus pais falavam o seguinte, não ande com tal pessoa. Não ande com tal pessoa. Eu não quero que você ande com tal pessoa. E aí você vai sair com os seus amigos. E no meio desses amigos, quem está? Aquela pessoa. Você anda com aquela pessoa, sai, vai, se diverte, volta para casa. Aí o seu pai ou sua mãe, os dois falam, foi aonde? Ah, fui em tal lugar. Quem foi? Aí você fala, foi fulano, 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 fulano. Aquela pessoa que sua mãe falou, não ande com essa pessoa, você não conta que você estava junto com ela. Por quê? Para que você não seja punido pelo que você fez. Para que você não seja punido pela sua desobediência. Porque se você chegar para sua mãe e falar, olha, eu fui com tal pessoa que você disse para eu não ir, e depois com mais pessoas aqui, você vai ser punido pela sua desobediência. João 8,44, Jesus falando a respeito do caráter de Satanás, diz que ele é incapaz de falar a verdade e é pai da mentira. Ele é mentiroso no seu princípio. Então tudo que ele diz para nós ou é completamente mentiroso ou é uma mentira disfarçada. E a gente sabe que é isso. E a gente sabe que é mentira. Porque ele diz, calma, calma. Falou para Eva, fala para você e para mim. Calma, você não vai morrer. Você não vai ter problema. Na verdade, Deus está com medo de você. Porque Deus sabe que... Deus sabe. Ele é muito esperto, é muito experiente. Deus sabe que se você comer do fruto proibido, você vai ser como ele. E como Deus não quer que você, Eva, e você, Adão, sejam como Deus, Deus ele está mentindo para você. Deus está encobertando a você. Deus falou, não coma, não é isso? Foi o que Deus falou. Por que Deus falou para você não comer? Por que Deus falou? Deus falou porque é para eu não morrer. Não é nada disso. É para que você não seja grande como ele é. É para que você não cresça como ele cresceu. É para que você não saiba o que ele sabe. Ou seja, Deus é uma grande mentira. E Deus está mentindo para você. Então, essa maneira como Satanás ele nos enreda e nos enteia, e esse verbo enteiar é exatamente da teia de aranha, e é isso que ela faz, ela põe a sua teia e ela não faz nada. Se você já teve a oportunidade de ver uma aranha caçando, você vai ver que ela não faz nada. Ela não corre atrás da presa, ela não fica na espreita, ela não faz nada. Ela faz a teia, o animal, o inseto ou o pequeno animal, ele vem, gruda nessa teia e desesperadamente tenta sair. E quanto mais ele se debate, mais ele tenta a fuga, mais ele se enteia, mais ele se enrola, mais ele se embrama. Por isso, alguém já disse que o bom mentiroso ele tem que ser uma pessoa com muito boa memória, porque o que você mente, você não sabe o que você mentiu para quem. Para uns falou um dia, para outros falou outro dia, para um você falou um nome, para outros falou outro nome, e você uma hora ou outra vai se embananar. Tanto é que os nossos avós já diziam que a mentira tem pernas curtas, não chega muito longe. Essa é a moral da história. A terceira fase, então, da tentação é a fase do engano. Você pode se dar bem com isso. Ninguém vai descobrir.
Faça. Olha quanta gente está fazendo, não acontece nada. Se não acontece nada com ele, com ela, sabe o que vai acontecer com você? É claro que não. Você vai se dar bem. Todos estão fazendo isso. Todo mundo está se dando bem. É a fase do engano. Como Satanás é incapaz por natureza de falar a verdade para você e para mim, ele mentirá e dirá: estará no fim tudo bem. E a gente vai acreditando nisso e se enteiando. Por fim, a quarta fase que gera a morte é a fase da desobediência. Verso 15 de Tiago, capítulo 1. Tiago 1, verso 15. Então, esse desejo, isso que você desejou profundamente, ansiosamente no seu coração, então esse desejo, tendo concebido, tendo gerado, ele dá à luz um filho, e esse filho é o pecado. E o pecado, após consumado, que é a morte. Por isso, Tiago capítulo 1, ainda lendo o verso 14, uma vez mais, Tiago 1,14 diz: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. E por fim, então esse desejo, esse mau desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Essa é a maneira astuta, a cilada que nos é proposta pelo inimigo das nossas almas e que nós tão tolamente caímos. Tão facilmente somos enrolados, enredados, enteiados por essa tão grande tentação. Agora, para nós entendermos como é então, se nós temos esse caminho da queda, se nós temos essas fases da queda, como é que eu posso superar a tentação? É esse que é o grande problema, que a tentação existe, ela existe. Agora, como é que eu supero a tentação? Como é que eu passo por sobre? Como é que eu venço a tentação? Salmo 50, verso 15. Salmo 50, verso 15. Deus dizendo ao salmista: clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Clame a mim no dia da angústia. E aí é o ponto. Quem é que tem essa capacidade, esse desejo, essa vontade, essa decisão de clamar a Deus no momento de uma tentação, profunda, dura, atroz? Quem é que clama a Deus? Quem é que tem angústia por estar sendo tentado? Aquele que tem intimidade com o Senhor. O pecador, lembra do início da nossa conversa? O pecador, aquele que não tem Cristo como seu Senhor, ele não vê a tentação como algo ruim. Porque ele, na verdade, ele não é nem tentado, ele se joga naquilo, aquele é o prazer dele. Do que está diante dos seus olhos é ruim aos seus olhos. Então, aquilo é o natural da sua vida. É natural que o porco, depois de lavado, volte ao lodo. Não é o que Pedro escreve na sua primeira carta? É natural que isso aconteça. Por quê? Porque é da natureza dele. A partir do momento que eu sou uma nova criatura, tenho a natureza de Cristo em mim, então eu sinto angústia no momento que a tentação está sendo demasiadamente pesada, dura e cruel contra mim. E o que eu devo fazer? Peça ajuda ao único que pode te ajudar, que é Deus. Pastor, mas se eu tenho uma tentação na área do relacionamento, na área sexual, na área de vícios, não é só eu mudar de cidade, mudar de bairro, mudar de empresa. Não, porque o pecado não está ali no lugar. O pecado está dentro do seu coração. Não é o que Tiago fala? Tiago no capítulo 1, no verso 14. O pecado está em mim. O pecado não está em você. O pecado não está na bebida, não está na droga, não está na prostituição, não está no adultério, não está no assassinato, não está na corrupção. O pecado não é o dinheiro, mas é o apego ao dinheiro. O pecado não é o homem, não é a mulher. É o meu coração, são os meus maus desígnios que lutam
contra mim. É a minha velha natureza que luta contra a nova natureza. E Paulo, escrevendo sobre isso na primeira carta aos Coríntios, ele diz que ele esmuta o corpo, uma figura de linguagem, é óbvio, para mostrar que é com luta, é com sofrimento, é com esforço, é com persistência, é com afinco, é com insistência, uma santa teimosia que eu luto contra as tentações da minha vida. Então, como é que eu venço? Mudando de cidade, de lugar, de profissão? Não. Pedindo ajuda a Deus. Se o pecado está dentro de mim, para onde eu for, eu levarei o meu pecado. Se eu sou tentado na área de um vício qualquer aqui no meu bairro, se eu mudar para outro bairro, eu loucamente vou procurar aquilo que traz prazer para o meu coração. Por que as pessoas que têm, infelizmente, seus vícios, elas caem exatamente nesse erro? Eu sou viciado porque eu moro nessa cidade. E essa cidade tem, sei lá, muita droga. Vou para uma cidade menor ou maior, vou morar com um parente. A pessoa logo ela vai achar um jeito e continuará com o seu vício, porque ela levou para onde ela está, dentro de si. Pessoas que saem das igrejas e para onde elas forem, elas serão pedras de tropeço, serão problemas e problemáticas. Por quê? Porque o problema está seu mau desígnio, seu mau coração, que faz com que tenha más palavras, más decisões, maus comportamentos. Como é então que eu venço a tentação? Como é que eu tenho força diante da tentação? Pedindo ajuda ao Senhor. Hebreus 4,15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Qual é a grande diferença das tentações de Jesus para as tentações que você sofre? Qual é? É o que o texto nos diz. Jesus foi tentado como eu e como você de toda forma. Porém, a diferença entre você e Jesus é que Jesus não cedeu, não pecou. E você e eu, na maioria das vezes, nós cedemos e nós pecamos. Por isso, a Bíblia ela garante que o nosso pedido de socorro será ouvido porque Jesus se compadece de nós, porque Ele conhece a nossa luta e sabe que nós somos pó e cinza. E Ele enfrentou todas as tentações que nós também passamos. Então, se você está passando por um momento de trevas e de tentações na sua vida, saiba que Jesus passou por todas essas e mais do que essas, porém sem pecado. Ele nunca deixou de depender, pedir a ajuda do Pai, pedir a orientação do Pai, reconhecer que ele dependia do Pai, reconhecer que dependia da ajuda do Pai. Jesus fez isso. Se Jesus fez isso, o quanto eu devo fazer? Se Jesus dependeu do Pai e sempre clamou ao Pai pela misericórdia, pela instrução, pelo poder, pela presença do Pai, se Jesus, quanto eu preciso fazer? Por fim, irmãos, Hebreus 4:16. Hebreus 4:16. Esse texto eu acho ele não só profundo, mas fascinante, apaixonante. Sabe por quê? Porque mostra assim que Deus ele jamais, Deus ele se irrita, se aborrece ou perde a paciência enquanto nós continuamos nos voltando a Ele. Leia comigo Hebreus 4:16. Assim, dessa forma, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da nossa necessidade. Então, o que nós devemos fazer? O que eu e você devemos fazer? Nós devemos ter confiança, nos achegar ao trono divino onde está a graça de Deus e clamar ao Senhor que Ele nos ajude, que Ele nos visite, que Ele faça a vontade dEle em nós, mas nos fortaleça. Uma das doutrinas da Reforma Protestante que para mim são
são uma das doutrinas que mais é doce ao meu coração, grata ao meu coração, é a doutrina da perseverança dos santos. E a perseverança dos santos, ela não nos ensina que a partir do momento que Cristo se torna o meu Senhor e Salvador, eu tenho todo o poder no céu e na terra, então eu não peco mais. Pelo contrário, ela esvazia toda a arrogância, o orgulho, a vaidade do meu coração e me ensina assim, pela palavra do Senhor, é Cristo quem faz. Não é você que é forte, mas é o Senhor que segura nas suas mãos para que você persevere. É Ele que persevera em você. De uma linguagem muito simples, numa imagem que você pode construir aí na sua mente. É a figura do pai ou da mãe que segura pela mão da pequena criança, para que essa criança não caia nos seus primeiros passos, no início da sua caminhada, enquanto não tem força e não tem constância no seu caminhar. Não é a criança que sabe andar, não é a criança que tem força nas pernas, não é a criança que não tropeça, não é a criança que segura no pai, é o pai que segura fortemente e ainda assim, docemente, a mão da sua criança, para que a força do pai o que vai sustentar e manter a sua criança em pé. É isso que é a perseverança do Senhor em nós. É o Senhor perseverando, é o Senhor em pé e sempre em pé, para que nós não caiamos e não sejamos destruídos. Então, as tentações, elas nos mantêm dependentes de Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse é o desejo do Pai para mim e para você, em nome e por amor do Senhor. Amém? Que Deus então abençoe você, que você seja abençoado por esse estudo, ainda que tão elementar, tão simples, mas que seja uma pequena ferramenta de Deus na sua mente, no seu coração, direcionando a sua fé, sempre em direção ao Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Então que Deus abençoe você e toda a sua família. Nós vamos mais uma vez orar, colocando as nossas vidas, a nossa família, colocando a família da nossa irmã Carol, especialmente seu irmão, na presença do Senhor, colocando a vida do irmão da nossa irmã Andréia também na presença do Senhor e toda a sua família. A Andréia também saindo de um quadro de Covid, então que Deus abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus e cada um de vocês e suas famílias, que sejam alcançados, protegidos e mantidos em paz, em segurança, sempre com a doce voz do Senhor, segredando ao seu coração, ao seu ouvido, que você pertence ao Senhor. Vamos orar? Deus, boa é a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse momento especial em que o Senhor fala conosco de uma forma doce, de uma forma profunda, de uma forma poderosa, mas acima de tudo de uma forma que nós podemos entender e assim, ouvindo a Tua palavra, sermos transformados e abençoados por ela. Obrigado, Deus, pelo Teu povo reunido, obrigado pelos meus irmãos, toma conta de cada um de uma forma muito especial e particular. O Senhor sabe o que traz tristeza, que traz incertezas em seus corações, mas Tu és, ó Deus, a alegria da nossa vida, Tu és, ó Deus, a força que nos mantém em pé, porque Tu és o nosso Deus, socorro bem presente em toda e qualquer situação. Abençoa o Teu povo, ó Deus, continua nos guiando nos Teus caminhos e que nós sejamos, acima de tudo, dependentes do Senhor, quando as tentações vierem, quando as provações vierem, mas em todos os momentos que nós sejamos dependentes do Senhor, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o Senhor, porque Tu perseveras em nós. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja. Obrigado pela fé e pela esperança. Derrama sobre o Teu povo, não só, Deus, não só paz, mas derrama sobre o Teu povo também a proteção, a saúde, os recursos, a fidelidade com a Tua obra, com a Tua igreja também, que nós possamos ser sempre, ó Deus, constantes e fiéis em todas as coisas, para a glória e para a honra do Senhor, nosso Deus. Obrigado, Senhor, porque Tu falas conosco. Em Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, hoje e sempre, em nome e por amor de Jesus.